Paz do Senhor, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Hoje vamos para a lição de número 4 do nosso trimestre. O título da nossa lição de hoje é o dom da fé. Nessa lição vamos entender o que este dom traz para a nossa vida. Qual é o efeito que há em uma fé genuína, ou seja, uma fé verdadeira. E quais são seus efeitos extraordinários. O versículo base dessa lição está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Isso são palavras de Jesus, que diz assim: E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: Arranque-se pelas raízes e vá se plantar para o mar. E ela obedeceria. Para iniciarmos, precisamos entender o que a Bíblia fala sobre fé. O que é fé? E aí vai a primeira atividade, ok? Quero que você mande para mim, lá no meu PV, com suas palavras, como você define a palavra fé. O que é fé para vocês? Com suas palavras, ok? Sem usar versículos bíblicos. Bom, a Bíblia fala sobre fé e nos traz exemplos desde Gênesis até Apocalipse. Abraão, por exemplo, é conhecido como o pai da fé. Ele creu mesmo não vendo. Seus antepassados não apresentaram o Deus verdadeiro, assim como aconteceu com a gente, que a nossa família falou de Jesus, ou Deus usou alguém para nos evangelizar. Abraão conheceu a Deus porque o próprio Deus apresentou-se a ele, sem aparecer fisicamente. E mesmo assim, apenas ouvindo a voz de Deus, ele creu e obedeceu. Saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, e caminhou esperando um sinal de Deus de onde ele agora iria viver. E mais, Deus o prometeu um filho, mesmo sabendo que sua esposa Sara era estéril. Bom, não preciso nem me aprofundar muito nessa história, porque todos nós já conhecemos. No decorrer da Bíblia, outros exemplos de fé podem ser notados. Não é à toa que o escritor de Hebreus dedicou um capítulo todinho para listar esses exemplos, no que conhecemos como uma galeria dos heróis da fé. E que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ok? Então, vamos lá. Mas voltando ao significado da palavra fé, na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos traz a definição de fé. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova que essas coisas existem, mesmo que não podemos ver. Então, depois de entender o que é fé, que é crer no impossível, de ver com os nossos olhos espirituais, vamos entender o que é o dom da fé. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que vão além da esfera natural da vida. E tem como propósito a edificação, despertamento da fé e da confiança da noiva de Cristo e de outros membros da sociedade. Então, podemos ver assim que os dons, aqueles que a gente já estudou, este e o que nós vamos estudar, não pode ser tirado proveito próprio. Apesar de nos capacitar, de nos auxiliar, eles devem ser usados para edificação do próximo. Além disso, o dom da fé é um dom de manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo, que supera e elimina obstáculos, seja eles quais forem. O tópico 1 traz o título Uma convicção de que agora tudo é possível. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos inundados de fé, que é chamada fé salvífica, que é aquela que cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A partir daí, nossa vida de comunhão e busca pelo Espírito Santo nos faz obtermos o dom da fé, que é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Como é explicado por Jesus, quando nós lemos em João capítulo 14 e o verso 12, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Se nós olharmos lá no livro de Atos, no capítulo 27,
conta a história do naufrágio de Paulo, onde fora revelado a ele que tudo que era material se perderia, mas nenhuma vida seria ceifada. Você pode imaginar estar em alto mar sem os equipamentos de socorro e comunicação que temos, muito menos com as embarcações tão cheias de tecnologias e aparatos que temos hoje. Apesar dos marinheiros daquela época terem muita experiência, ainda assim não conhecia tanto o mar e a natureza como hoje, que nós conhecemos através das pesquisas científicas. Quantas coisas não foram descobertas desde aquela época? Pois bem, é nesse cenário que o dom da fé é manifesto. Pois através da fé de Paulo, que creu inabalavelmente naquilo que Deus havia falado a ele, ele conseguiu acalmar os demais, fazendo que todos obedecessem seus comandos, seus direcionamentos, que Paulo obteve da parte de Deus. Diante disso, eu te pergunto, como é possível ter uma fé inabalável em momentos tão críticos? Como contagiar outras pessoas com essa mesma fé? É essa fé que torna tudo possível, que nos faz olhar para a vida com esperança e também contagiar outras pessoas a seguirem o caminho santo, mesmo que tudo parece fracassar. O segundo tópico tem por título Orando com uma fé sobrenatural. É através da oração que nos aproximamos de Deus, que falamos com aquele que faz o agir da nossa fé. O dom da fé não é uma simples fé. E quando falamos de fé, falamos de confiança e conhecimento de algo ou alguém. Por exemplo, um remédio. Eu acredito que para minha dor de cabeça passar, eu preciso tomar, por exemplo, o Dorflex. Porque eu conheço. Por isso, mesmo que eu ainda tenha dor de cabeça, eu sei que assim que eu tomar, depois de um tempo, a dor de cabeça vai passar. Mas se eu pegar, um outro remédio que eu não conheço, eu não terei coragem de tomar porque eu não sei se vai funcionar, não é? Eu não sei nem para que serve, qual que é a função daquele remédio. A fé em Deus é da mesma forma. Ela só age quando conhecemos a Deus, quando sabemos que Ele é capaz de agir apesar das circunstâncias. E a forma de conhecermos e de se aproximarmos de Deus é através da oração, de falar com Deus. Você só conhece alguém, se conversa e se tem um relacionamento com Ele, não é mesmo? Pois bem, Tiago também nos fala da oração da fé, que é a oração movida pelo dom da fé. Diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,15. Muitas vezes nós desprezamos a nossa oração, comparamos com a oração de outros irmãos e ficamos imaginando que apenas aquelas orações rebuscadas, inteligentes, cheias de palavras bonitas e poéticas serão aceitas e respondidas. No entanto, o sobrenatural de Deus ele só acontece quando essa oração é regada de fé. Vemos que o próprio Jesus, antes de alguns dos seus milagres que impactaram a época, como a multiplicação de pão, a ressurreição de Lázaro, não foi preciso uma oração rebuscada e comprida, cheia de palavras difíceis e teológicas, mas de um coração sincero, cheio de fé, sabendo que Deus era poderoso para responder e fazer o sobrenatural acontecer. Na caminhada da vida, iremos deparar com inúmeros obstáculos, que só poderão ser rompidos por uma fé que gera confiança. A oração da fé é aquela que gera em nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus. Somente assim seremos capazes de experimentar milagres, A segunda atividade é a seguinte, vamos lá. Quero que você, com seus pais ou familiares, grave um vídeo. Você pode entrevistar alguém aí da sua família, um vídeo breve de algum milagre que tenha acontecido e mande lá no nosso grupo, tá ok? Vamos, através dos nossos testemunhos, ativar a fé dos nossos amigos. E essa vai valer 5 pontos.
E para finalizar, o último tópico vai se aprofundar um pouco mais na galeria dos heróis da fé e tem por título Realizando Coisas Extraordinárias. Nos filmes nós vemos super-heróis realizando grandes façanhas, isso para quem gosta desse tipo de filme, que não é o meu caso. Mas na palavra de Deus podemos realmente encontrar verdadeiros heróis, que realmente realizaram feitos além da imaginação humana, mas não são fatos de fantasia ou uma ficção científica. São eventos verídicos e que podemos presenciar até os dias de hoje. Pois o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera nos nossos dias. Ele não muda. O Deus que nós servimos, ele não mudou. Diferente dos heróis fictícios, que apesar de alguns terem algumas características humanas, ao observarmos esses tais heróis, eles são um ideal inalcançável. Porém, os heróis reais, que a palavra de Deus nos traz, eram seres humanos, tanto como nós, passíveis das mesmas fraquezas, dos mesmos erros. Então, qual é o segredo que eles tinham? O segredo estava em sua fé, que era verdadeira e focada na direção certa. Assim, esses homens e mulheres simples eram capazes de realizar feitos inimagináveis. Para finalizar essa lição, quero que vocês façam duas coisas. Leiam o capítulo 11 de Hebreus e escolham 3 heróis da fé que chamaram sua atenção e mande para mim, ok? E que acompanhe a leitura do último parágrafo da nossa lição. Vai lá, pega a sua revista e acompanha comigo, ok? Caro pré-adolescente, esse mesmo poder também pode agir em sua vida. Deus tem o dom da fé para distribuir aos membros da sua igreja, a fim de possibilitar a realização de feitos como os relatados nas páginas das Sagradas Escrituras. O próprio Jesus disse que, se tivermos nele fé, poderemos realizar os mesmos feitos ou até maiores do que ele realizou. A minha oração é que para que Deus possa realizar essa obra em seu coração, que nós possamos, assim como os demais dons, buscar de Deus, buscar através da oração, através de uma vida de intimidade, de busca, de renúncia, de santificação. Os dons espirituais, eles estão disponíveis para todos nós. Nós precisamos ter essa vontade, este empenho de buscar a palavra de Deus, de buscar os dons. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. E este ignorantes não é a questão do falar duro, do ser ignorante nas palavras ríspidas, mas fala da ignorância, da falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer mais a fundo cada um desses dons, buscar de Deus esses dons para que nossa vida espiritual possa ser revestida e que nós também possamos ser um canal de bênção, um canal de incentivo, de influência em nossa igreja. Que nós, a cada lição, o nosso coração possa estar desejoso, ansiando por conhecer mais de Deus, por buscar os dons espirituais, para que nossa vida seja fortificada em Deus. Hoje nós aprendemos sobre o dom da fé. Eu consegui e tentei passar de uma forma resumida o que é o dom da fé e qual que é o impacto dele em nossas vidas e qual que é a função dele, como ele se aplica de uma maneira prática em nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para as histórias bíblicas de Gênesis, os milagres, nós paramos para imaginar colunas de fogo, a chuva de maná, ou se nós olharmos para o Novo Testamento, os milagres de Jesus, lepra sendo curada, mortos sendo ressuscitados, as multiplicações de pães, e nós vemos uma coisa tão
distante, tão impossível, né? E muitas vezes nós achamos que isso não é para nós. Nós olhamos nossas fraquezas, nossos erros e imaginamos que por sermos jovens, sermos adolescentes, essa fé, né, essa realização, ela se torna difícil, ela se torna impossível. Mas nós precisamos entender uma coisa. O Senhor Jesus, Ele não olha idade, Ele não vê classe social para usar, para poder realizar obras maravilhosas. Nós olharmos os discípulos de Jesus, cada um tinha a sua profissão, cada um tinha a sua família, tinha lá a sua posição, né, social diferente. Nós vemos Mateus, né, um funcionário público, um cobrador de imposto, e já vemos Pedro, Tiago e João, pescadores. Então, a sua idade adolescente não é empecilho para que você possa dar lugar ao Espírito Santo te usar, ok? Basta a gente decidir. Então, buscar os dons espirituais, buscar esse dom da fé, que é tão maravilhoso. Imagina nós com o dom da fé, crendo que depois dessa quarentena, nosso grupo vai triplicar de número. Nós seremos todos cheios do Espírito Santo. Nós seremos todos aqueles que não são, serão batizados com o Espírito Santo. Imagina, isso é possível e pode ser algo realizável através da fé. Se nós buscarmos nessa quarentena o dom da fé, de que crer além do que os nossos olhos podem ver, crer além do que a razão humana, né, daquilo que a ciência pode explicar. Se nós cremos assim e usarmos a nossa fé, o dom da fé, e buscarmos do Espírito Santo, nós veremos isso acontecer entre nós. E uma das nossas atividades que eu passei para vocês era falar sobre um testemunho. E eu posso dizer que eu sou prova viva, né, da oração e do poder da fé. Né? Eu quero contar rapidamente 3 testemunhos, 2 meus e um que eu, de uma certa forma, vivenciei. O primeiro é, eu tinha quando eu nasci, uma veia entupida no meu cérebro. E eu passei por algum tempo da minha vida tomando um remédio que ele é meio que um tabu, sabe? Não é todas as pessoas que têm coragem de falar, porque ele acaba sendo sinônimo de bullying, né? Mas eu não tenho problema algum de falar. Eu tomei Gadernal, né, por algum tempo da minha vida, e segundo os médicos, esse tempo seria um tempo bem prolongado, até minha adolescência mais ou menos. Mas antes de eu completar 6 anos, o Senhor me libertou. Né? Eu de tempo em tempo fazia, né, exames, né, um encefalograma, para poder ver como estava, e muito antes da previsão do médico, eu fui liberto através da oração da minha mãe orando para que o Senhor viesse me libertar desse remédio, e realmente eu fui curado. Hoje eu sou curado, não preciso tomar remédio algum. Né? Toda doideira é natural, não preciso de remédio. E o segundo, eu tinha dor de ouvido, né? Não era uma frequência, com tanta frequência, mas eu tinha algumas vezes dor de ouvido. Por exemplo, se eu andasse com um carro com o vidro abaixado, eu sentia muita dor de ouvido. E numa dessas vezes eu falei, né, com a minha mãe. Eu estava deitado na cama da minha mãe e eu falei: mãe, vai lá, chama o presbítero da igreja que mora ali na nossa rua. Falei: pede para o irmão Jorge vir aqui e orar por mim, ungir e orar. E isso é bíblico, né? A Bíblia nos orienta. Se existe alguém enfermo, nós citamos lá na nossa lição, né, Tiago 5,
sobre a oração da fé. Um pouquinho antes, Tiago vem falar sobre isso, sobre a unção, sobre chamar os presbíteros para ungir, né, e recebermos a cura. E naquela noite, o presbítero Jorge subiu lá em casa e ele orou. E, para vocês terem noção, eu não levantei da cama. Deitado eu estava, deitado eu fiquei, não tinha condição de levantar da cama de tanta dor. E ali ele orou por mim. E naquele momento depois ele saiu, foi embora, eu tirei um cochilo, dormi, e quando eu acordei, não tinha mais dor. O meu ouvido ainda estava tampado, eu sentia o ouvido tampado, mas a dor já não existia mais. E eu sou testemunha e prova viva de quando Deus faz, Ele opera e é completa, porque até hoje eu nunca mais tive dor de ouvido. O Senhor me curou, né? Hoje eu posso andar com o vidro do carro baixado, né? Tenho aqui ventilador, não tem problema algum, porque o Senhor me curou. E o terceiro, para finalizar aqui esse vídeo, eu acompanhei meu pai, né? A história, não tive a possibilidade de ver, né, com os meus olhos, mas acompanhei meu pai nessa jornada, quando ele conheceu um jovem. Isso foi no ano de 1997, 98. E esse jovem, ele estava com câncer, né? Ele até então não era casado, né? Era um jovem solteiro, né? Com uma vida pela frente. E esse jovem com câncer em uma fase terminal, que os médicos orientaram a família a levar ele para casa, para morrer em casa, né? Levar os equipamentos, né? Uma cama especializada própria para isso. E esse jovem estava ali com a sua vida já no fim. Foi quando meu pai orou, e isso me trouxe a memória, né? Porque nós falamos sobre isso. Uma das maneiras de nós ativarmos o dom da fé é através da oração. E o Senhor fez um grande milagre. Meu pai orou, né? E era o dia do aniversário dele. Meu pai faz aniversário dia 6 de janeiro, e exatamente dia 6 de janeiro meu pai orou e falou: Deus, eu quero pedir um presente de aniversário. E não é para mim. Eu quero que o Senhor cure. E ele falou o nome do rapaz, que agora eu não lembro se é Rodrigo, se é Leandro. E ele falou: eu quero de presente de aniversário, Senhor, a cura daquele jovem. E quando passou-se alguns dias, a mãe dele entrou em contato com meu pai e disse que ele estava totalmente curado. Um tempo depois, nós viemos aqui para Hortolândia e nós ficamos sabendo, né? Meu pai teve a oportunidade de encontrar com esse jovem, agora casado, saudável, pai de uma filha, né? Estava com a sua saúde totalmente restaurada, através de uma oração de fé. Então, que nós possamos ter a nossa fé fortalecida em Deus, que nós possamos buscar os dons espirituais. Um forte abraço e fique com Deus.